O silêncio na casa tornou-se insuportável após a morte de Eunice. 49.473 dias que vivemos juntos. Fiz as contas quando não consegui dormir ontem à noite. Há 36 dias, acordo sozinho em nossa cama de casal, que agora parece imensa. Todas as manhãs, faço 2 xícaras de café por hábito. Uma eu tomo, a outra despejo na pia, observando o líquido escuro desaparecer pelo ralo. Este é o meu ritual de despedida, minha maneira de dizer, bom dia, Eunice. Ainda estou aqui. A casa na rua Maple, onde moramos há 30 anos, parece um museu da nossa vida juntos. Cada canto guarda memórias. Foi aqui que Eunice construiu uma estufa com plantas resgatadas que os vizinhos jogaram fora. Naquele cômodo, acolhemos nossos primeiros gatos e cachorros resgatados antes de encontrarmos novos lares para eles. Os animais eram a nossa paixão em comum. Ao longo dos anos, dezenas de criaturas abandonadas passaram por nossa casa, recebendo abrigo temporário, cuidados e uma nova chance aqui. Eunice sempre dizia, Lloyd, essas criaturas não sabem agradecer, mas seus olhos dizem mais do que qualquer palavra. Ela estava certa, como sempre. Conheci Eunice em 1970, quando eu estava começando como engenheiro civil na Cincinnati Construction. Ela era secretária no escritório ao lado e alimentava os gatos de rua atrás do prédio todos os dias. Apaixonei-me primeiro pela sua gentileza, depois por tudo mais. 5 meses depois, nos casamos, e 3 anos depois, tivemos Helena, nossa única filha. Helena, desde pequena, não se parecia em nada comigo ou com a Eunice. Onde víamos beleza, ela via ganho. Onde encontrávamos alegria nas pequenas coisas, ela queria mais. Lembro-me dela tendo um ataque de raiva aos 16 anos quando nos recusamos a comprar um carro para ela, aquele que a filha da vizinha tinha comprado para si mesma. Vocês não estão fazendo nada por mim, ela gritava. Depois disso, a Eunice chorou a noite toda. Depois da faculdade, Helena casou-se rapidamente com Brandon Boven, um jovem e ambicioso corretor imobiliário que via o mundo da mesma forma que ela, através das lentes dos números e do lucro potencial. Eles construíram uma vida para si mesmos na qual raramente havia espaço para nós, exceto no Natal ou no Dia de Ação de Graças, e não todos os anos. A única luz em nosso relacionamento era nosso neto, Derek. Ele herdou os olhos e o coração bondoso de Eunice. Desde pequeno, adorava vir à nossa casa nos fins de semana, ouvir minhas histórias sobre construção e ajudar Eunice com os animais. Helena não aprovava essa proximidade, mas não conseguia cortá-la completamente. O toque da campainha interrompeu meus devaneios. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Helena sempre toca do mesmo jeito, 3 toques curtos e impacientes. Papai, você não atendeu o telefone de novo, disse minha filha em vez de me cumprimentar, passando por mim e entrando no corredor. Ela cheirava a perfume caro e impaciência. Bom dia, Helena, respondi enquanto fechava a porta. Eu estava no jardim. Era mentira. Eu simplesmente não queria falar com ela, assim como nas 5 vezes anteriores que ela ligou esta semana. Ela costumava visitar a Eunice e a mim uma vez por mês, no máximo. Agora é a cada 3 ou 4 dias. Você fechou todas as janelas de novo. Está abafado aqui dentro. Ela jogou a bolsa de grife no sofá e foi para a cozinha. Eu trouxe compras. Tenho compras, objetei baixinho, seguindo-a. Pai, tinha meia garrafa de leite e pão amanhecido na sua geladeira. Você não pode viver assim. Helena começou a dispor os sacos de comida na mesa, tudo pré-cortado, pré-embalado, pronto para comer. Esse tipo de coisa é fácil, apropriado para alguém que, na opinião dela, é incapaz de cuidar de si mesmo. Sentei-me à mesa e observei suas ações. Os movimentos de Helena eram sempre precisos, econômicos, nada supérfluo. Ela parecia mais jovem aos 51 anos, resultado de tratamentos caros e uma dieta rigorosa. Seus cabelos castanhos, sempre arrumados em um penteado impecável, estavam agora presos em um coque apertado, realçando os traços marcantes de seu rosto. Minha filha era uma mulher linda, mais fria, como uma estátua. Como está o Derek? Perguntei, quebrando o silêncio. Algo brilhou nos olhos de Helena. Irritação. Ótimo. Ocupado no novo emprego, disse ela. Ele prometeu que viria neste sábado. Disse que queria me mostrar algo no computador dele. Não acho que seja uma boa ideia, pai.
O Derek precisa se concentrar na carreira, não passar os fins de semana com. Ela parou de falar, mas terminei mentalmente para ela, com o velho. Derek foi o único raio de luz na minha vida depois que a Eunice foi embora. Meu neto, tão diferente da mãe, sempre reservava um tempo para o meu avô, como ele me chamava brincando. Um rapaz de 24 anos, com uma mente viva e um coração bondoso. Ele era mais parecido com a Eunice do que com a Helena. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, disse Helena de repente, olhando ao redor com um olhar crítico. 4 quartos, uma sala de estar, um escritório, um jardim. Como você lida com a limpeza? A senhora Patterson vem 2 vezes por semana, respondi, observando a reação da minha filha. Você ainda está pagando aquela mulher? Helena balançou a cabeça. É um desperdício de dinheiro, papai. Você poderia ter. Ela foi interrompida pelo toque de um celular. Ela o tirou do bolso, olhou para a tela e disse: preciso atender. É do trabalho. Helena saiu para a sala, mas eu ainda consegui ouvir trechos da conversa dela. Sim, estou aqui. Não, ainda não falei com ele sobre isso. Claro, podemos ver a casa na próxima terça-feira. Sim, o corretor já nos deu uma avaliação preliminar. Meus dedos apertaram a xícara de café com mais força. Então, era isso. Corretores de imóveis, avaliação de imóveis. Tudo estava se encaixando, a preocupação repentina, as visitas frequentes, a conversa sobre a casa ser grande demais para mim. Helena voltou para a cozinha com um sorriso estranho. Desculpe, trabalho é assunto. Então, onde estávamos? Você disse que eu estava pagando a senhora Patterson para limpar de graça, lembrei olhando atentamente para minha filha. Ah, sim. Ela acenou com a mão. Pai, estou pensando no seu futuro. Depois da morte da mamãe, você precisa repensar suas despesas. Sua aposentadoria não é infinita. Minha aposentadoria é suficiente para as minhas necessidades, respondi calmamente. E meus investimentos continuam gerando renda. A notícia claramente surpreendeu Helena. Ela congelou com um saco de suco de laranja na mão. Investimentos? Você nunca falou sobre investimentos. Você nunca perguntou. Dei de ombros. Sua mãe e eu sempre fomos prudentes com dinheiro. Helena colocou o suco na mesa e sentou-se à minha frente. Seu olhar tornou-se avaliativo, como se contasse mentalmente somas invisíveis. E qual a importância desse investimento? Sorri, tomando um gole de café. O suficiente para não precisar me preocupar com o futuro. Era a verdade. O Eunice e eu nunca tínhamos vivido em grande estilo, preferindo poupar e investir. 45 anos como engenheiro civil na Cincinnati Construction me proporcionaram não apenas uma aposentadoria decente, mas também a possibilidade de fazer investimentos. O Eunice era frugal por natureza, o que só aumentava nossa disciplina financeira. Que maravilha, pai! Helena sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Mais dinheiro não resolve o problema da solidão e da segurança. Na sua idade, fica perigoso viver sozinho. É isso. O primeiro balão de ensaio. Eu esperava por isso, mas ainda senti uma pontada de dor pela facilidade com que ela disse aquelas palavras, na sua idade. Como se meus 78 anos me tornassem automaticamente incapacitado. Estou ótima, Helena, eu disse com firmeza. O Dr. Meyers disse semana passada que estou em ótima forma para a minha idade. No entanto, ela insistiu, precisamos pensar no futuro, no seu conforto e segurança. Nós. Desde quando meu futuro se tornou uma decisão coletiva? Vou pensar nisso, respondi evasivamente. Helena se levantou e começou a arrumar as malas. Tenho que ir trabalhar. Passo aí amanhã e trago mais compras. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta, mas parou na sala. Você se importa se eu tirar algumas fotos da casa? Quero mostrar ao meu designer de interiores. Talvez ele possa sugerir maneiras de torná-la mais segura para você. Uma designer de interiores. Ah, claro. Faça o que quiser, respondi, observando enquanto ela pegava o celular e começava a tirar fotos dos cômodos, dos móveis, das janelas. Quando a porta se fechou atrás de Helena, caminhei lentamente até a janela e a observei entrar em seu Lexus preto reluzente.
Ela tirou mais algumas fotos da casa de fora antes de ir embora. Voltei para a cozinha e sentei-me à mesa, onde a segunda xícara de café ainda estava intocada para o Nonice. O que você acha, querida? Perguntei ao vazio. Nossa filha está planejando vender nossa casa. Provavelmente me colocar em outro lugar também. Eu sabia o que o Nonice diria. Ela sempre fora mais sábia do que eu em assuntos familiares. Não julgue com severidade, Lloyd, mas também não seja ingênuo, era o que ela costumava dizer. À noite, outra campainha tocou. Desta vez era o Derek, que apareceu de surpresa, carregando uma caixa de pizza e uma garrafa do meu uísque favorito. Surpresa, vovô, ele sorriu ao entrar em casa. Decidi que não podia esperar até sábado. Derek era um jovem alto, de cabelos loiros escuros e olhos verdes como os de Eunice. Ele herdou dela o queixo delicado e o sorriso aberto que sempre parecia genuíno. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntei, abraçando meu neto. Não, ele piscou. Disse que ia a um encontro. Tecnicamente, é verdade. Tem um encontro com o melhor avô de Cincinnati e um pepperoni maravilhoso. Nos acomodamos na sala de estar e Derek começou a falar sobre seu novo emprego como administrador de sistemas em uma empresa de tecnologia. Ele falou rápido, com entusiasmo, gesticulando com as mãos, assim como Nonice quando falou sobre seu novo animal resgatado. E como está sua mãe? Perguntei depois de uma pausa. Derek suspirou, os ombros ligeiramente caídos. Ela está como sempre. Sempre no trabalho ou discutindo algum tipo de investimento com o pai. Ultimamente, ela tem estado muito animada com algum novo projeto. Ele me olhou mais atentamente. Ela esteve aqui hoje, não esteve? Ah, senti. Tirando fotos da casa para o designer de interiores. Derek fez uma careta. Vovô, eu. Ele hesitou. Ouvi ela e o papai discutindo algo sobre a casa e o corretor. Mas não entendi os detalhes. Lancei um olhar severo para o meu neto. Derek, me diga a verdade. Sua mãe quer que eu me mude? O jovem desviou o olhar, e isso foi resposta suficiente. Ela acha que você estaria melhor em outro lugar, disse ele finalmente. Desde que sua avó morreu, ela vive dizendo que você não está bem, que a casa é grande demais, cara demais para manter. E ela já tem outro lugar em mente para você. Derek ficou em silêncio, e eu percebi que tinha acertado em cheio. Vovô, eu sou contra, disse ele de repente. Esta é a sua casa. Sua e da vovó. Eu disse a ela que é errado, mas ela não me escuta. Terminei por ele. É da natureza da sua mãe. Ela sempre sabe o que é melhor para os outros. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Então Derek pegou o controle remoto e ligou a TV. Vamos assistir aquele documentário sobre construção de pontes que você queria, sugeriu, claramente tentando mudar de assunto. Concordei, mas meus pensamentos estavam distantes. O plano de Helena estava se tornando cada vez mais óbvio, e eu precisava decidir como prosseguir. Quando o filme terminou, a campainha tocou. Nós dois estremecemos. É a mamãe, Derek sussurrou, olhando para o relógio. Ela disse que viria me buscar por volta das 10 horas. Eu atendo, eu disse, levantando-me da cadeira. Helena estava parada na porta, com os braços cruzados sobre o peito. Seu olhar passou por cima do meu ombro e se fixou em Derek, que se levantava desajeitadamente do sofá. Aí está você, disse ela friamente. Eu te chamei 4 vezes. Desculpe, desliguei o som. Derek pegou o celular, mostrando as chamadas perdidas. Meu avô e eu estávamos assistindo a um documentário. Às 22 horas? Helena entrou em casa sem ser convidada. Derek, você tem um turno cedo amanhã. E papai, ela me olhou com falsa preocupação, um regime que não pode ser quebrado na idade dele. Estou bem, Helena, respondi calmamente. E é sempre bom ver o Derek. Claro, papai, ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Mas tudo a seu tempo. Derek, prepare-se. Eu te levo para casa. Enquanto Derek juntava suas coisas, Helena começou a andar lentamente pela sala, demorando-se perto dos móveis e quadros nas paredes. Seu olhar era avaliador, como o de um comprador em um antiquário.
Você e a mamãe já pensaram em renovar os móveis? Perguntou ela, tocando com o dedo a moldura com a Eunice na minha foto de casamento. Esses móveis, essas coisas, são tão antiquados. Gostamos dessas coisas, respondi. Elas têm valor para nós. Sentimentalismo, suspirou Helena. Você precisa olhar para frente, pai, não se apegar ao passado. Estou pronto, mãe. Derek interrompeu nossa conversa, aparecendo com o casaco nas mãos. Ele se aproximou e me deu um abraço apertado. Obrigado por esta noite, vovô. Te vejo no sábado. Claro, dei um tapinha nas costas dele. Venha quando quiser. Vamos jantar em família com os Thompsons no sábado, Helena interrompeu. Você esqueceu, Derek? O rosto do neto se contraiu. É no próximo sábado, mãe. Não, é este, Helena o interrompeu. Remarquei porque os Thompsons têm outros planos para o próximo sábado. Mandei uma mensagem para você sobre isso. Ela pegou o celular e começou a procurar por algo, então disse com falsa surpresa: acho que esqueci de enviar. Desculpe, pai, mas o Derek não pode vir neste sábado. Eu podia ver nos olhos do meu neto que era mentira. Mas fiquei em silêncio. Não adiantava começar um conflito. Tudo bem, eu disse. Volte quando puder, Derek. Quando eles foram embora, fiquei um bom tempo parada na janela, observando os faróis do carro deles desaparecerem na rua. O comportamento de Helena estava ficando cada vez mais estranho e insistente. Ela estava claramente tramando algo, e esse algo envolvia a minha casa. Caminhei lentamente pelo primeiro andar, tocando em objetos familiares. O braço gasto do sofá onde Eunice gostava de sentar. A estante que eu mesma fiz com minhas próprias mãos, lá no nosso primeiro apartamento. A coleção de sinos de porcelana que Eunice colecionou a vida toda. Cada coisa continha uma história, uma parte de nossas vidas. E agora minha própria filha via tudo aquilo como lixo do qual precisava se livrar. Ao subir as escadas, parei no quarto que Eunice chamava de quarto do gato, onde nossos bichinhos resgatados viveram enquanto procurávamos um lar permanente. O quarto estava vazio agora. Depois que Eunice morreu, não consegui me convencer a acolher novos animais. Não me parecia certo fazer isso sem ela. De volta à sala, notei algo preto no chão, perto do sofá. Curvando-me, peguei um pequeno caderno de couro. Helena deve tê-lo deixado cair ao pegar o celular. Abri a primeira página e vi a letra caprichada da minha filha: avaliação preliminar da casa, $460 mil. Virei a página. Havia uma lista de manchetes com notas detalhadas: corretor imobiliário Mark Jenkins, comissão de 3%. Pensão em Sun Valley, opção econômica, manutenção básica, $600 por mês. Móveis, venda em leilão. Conseguir contatos. A cada página, ficava mais claro. Helena não estava pensando apenas na minha mudança. Ela já havia planejado tudo nos mínimos detalhes, incluindo a venda da minha casa, meus móveis, tudo o que eu havia criado com a Eunice ao longo dos anos. Na última página, havia um breve bilhete: a possível data da mudança é em 2 semanas. Não demore. Fechei o caderno e recostei-me na cadeira, sentindo uma raiva fria crescer dentro de mim. 2 semanas. Eu só tinha 2 semanas para confrontar o plano da minha própria filha, um plano que me havia descartado como algo velho e desnecessário. O caderno de Helena estava sobre a mesa do meu escritório, prova silenciosa da sua traição. Não o devolvi à minha filha quando ela ligou no dia seguinte para perguntar se eu tinha encontrado suas anotações de trabalho. Menti, dizendo que não tinha visto nenhuma. Precisava de tempo para pensar nos meus próximos passos. 3 dias depois, Helena apareceu na minha porta novamente, desta vez com uma sacola grande de compras e um sorriso tímido. Como vai, papai? Você parece cansado. Ela passou por mim e foi para a cozinha, onde imediatamente começou a organizar as compras nas prateleiras como se estivesse em sua casa. Não dormi bem, respondi, e era verdade. Passei várias noites pensando no conteúdo do caderno e em como minha própria filha me via como nada mais do que um obstáculo à sua herança. Esse é outro motivo pelo qual você precisa pensar em mudar, disse Helena cuidadosamente, fechando a geladeira. Na sua idade, a insônia pode ser sinal de problemas mais sérios. Que tipo de problemas? Perguntei, observando sua reação.
Ela hesitou por um momento, depois sorriu com falsa preocupação. Sabe, mudanças relacionadas à idade, esquecimento, confusão. Ela fez uma pausa. Papai, notei que você às vezes esquece de desligar o fogão. E da última vez, a porta da frente estava destrancada quando eu entrei. Aquilo foi pura invenção. Sempre fui pedante em relação à segurança, principalmente depois que a Eunice morreu. Eu nunca esqueci de desligar o fogão, Helena, objetei firmemente. E sempre tranco a porta. Papai, eu vi com meus próprios olhos. Ela balançou a cabeça. Você simplesmente não se lembra. E tudo bem. Mas é por isso que precisamos pensar na sua segurança. Percebi o que ela estava fazendo, tentando me convencer de que estou perdendo a cabeça, de que não consigo cuidar de mim mesma. Manipulação clássica. Estou cansado, suspirei, decidindo mudar de tática. Acho que vou me deitar um pouco. O rosto de Helena se iluminou. Claro, pai. Vou terminar por aqui por enquanto e depois vou embora. Tenho algumas ligações de trabalho para fazer. Descanse. Subi lentamente as escadas até o meu quarto. Mas, em vez de me deitar, fechei a porta com cuidado e fiquei encostada na parede, escutando. Se Helena ia fazer uma ligação de trabalho, eu queria saber sobre o que seria a conversa. A cozinha ficou em silêncio por alguns minutos. Ela provavelmente estava terminando as compras. Então ouvi seus passos na sala e uma voz abafada. Saí do quarto na ponta dos pés e me arrastei em direção à escada, onde podia ouvir melhor. Sim, Brandon, estou na casa dele agora, disse Helena, com a voz mais alta e confiante do que quando falava comigo. Ele foi dormir. Parece pior a cada dia, eu te digo. Esquece de trancar as portas, desligar os eletrodomésticos. Acho que precisamos acelerar as coisas. Ela fez uma pausa, ouvindo a resposta do marido. Não, ele ainda não sabe. Estou aos poucos convencendo-o. Você sabe como é com ele. Se você contar logo de cara, ele fica teimoso. Mas eu já combinei com a Sun Valley. Eles o esperam em 10 dias. Pacote básico, como combinamos. Ele não precisa de mais do que isso. Ele dorme a maior parte do tempo, de qualquer forma. Outra pausa. A casa. O corretor disse que podemos colocá-la à venda assim que o papai se mudar. Ele acha que, com alguns pequenos reparos estéticos, conseguiríamos facilmente o preço pedido, talvez até mais. O bairro está bombando agora. Cerrei os dentes, sentindo uma onda de raiva me invadir. 10 dias. Só me restavam 10 dias antes que Helena planejasse me mandar para aquela pensão. Derek, ela continuou. Não, ele não sabe de nada, e você não precisa contar a ele ainda. Você sabe o quanto ele é apegado ao avô e a esta casa. Ele vai protestar, fazer uma cena. Nós avisaremos quando estiver pronto. Vamos colocá-lo em evidência. Ela riu. Sim, o pobre homem acha que pode ficar com todos aqueles livros velhos e tralhas que ele e a avó colecionaram, mas eu já providenciei a vinda de um avaliador assim que meu pai se mudar. A maior parte será leiloada. Parte dela será simplesmente jogada fora. Essa tralha só vai derrubar o preço da casa. Agarrei o corrimão da escada com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Lixo. Era isso que o Eunice e eu éramos para ela. Nossas memórias. Bem, eu preciso ir, disse Helena. Não quero que ele acorde aqui. Sim. Amanhã, trago alguns papéis para assinar, uma procuração para administrar as finanças dele e um consentimento para ficar na pensão. Não se preocupe, eu já pensei em tudo. Vou dizer a ele que são apenas documentos do seguro. Ele nem vai ler. Ela riu de novo, e o som me fez estremecer. Eu te amo. Te vejo hoje à noite. Voltei silenciosamente para o quarto, fechei a porta e sentei-me na beira da cama, sentindo as mãos tremerem. Uma parte de mim ainda esperava estar errada, que tivesse entendido mal as intenções da minha filha. Mas agora eu tinha provas irrefutáveis. Minha filha planejava me mandar para uma pensão barata, me enganar para assinar papéis que tirariam meu controle sobre minhas próprias finanças, vender a casa da Eunice e a minha, e se livrar de todos os nossos pertences, tudo pelas minhas costas, disfarçado de falsa preocupação.
Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, me perguntando como Nunice e eu pudemos criar uma pessoa assim. Onde havíamos errado? Helena sempre foi assim? Ou a vida a tornou insensível e calculista? Meia hora depois, ouvi a porta da frente bater. Helena tinha ido embora, confiante de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Desci e fui até a janela bem a tempo de ver o carro dela sair da garagem. Suspirando fundo, entrei no escritório e sentei-me à escrivaninha. Na parede, havia uma foto da Eunice, tirada no dia das nossas bodas de prata. Ela sorria, e em seus olhos havia a mesma gentileza que eu vira no primeiro dia em que nos conhecemos. O que você faria, Eunice? Perguntei em voz alta, olhando para a foto, e quase pude ouvir sua resposta: o que está certo, Lloyd? O que sempre conversamos. Abri a gaveta da minha mesa e tirei um cartão de visita surrado de Pierce Edmunds, meu velho amigo e advogado, com quem não falávamos há anos. Nos conhecemos quando projetei o prédio comercial que abrigava seu escritório e mantivemos contato desde então. Pierce ajudou Eunice e eu a redigir nossos testamentos e sempre ofereceu aconselhamento jurídico sólido. Disquei o número no cartão de visita, rezando para que não tivesse mudado ao longo dos anos. Escritório de Advocacia Edmunds & Associates, respondeu uma voz feminina. Boa tarde, eu disse. Posso falar com Pierce Edmunds, por favor? Aqui é Lloyd Finnick, um antigo cliente dele. Só um momento, Sr. Finnick, para ver se o Sr. Edmunds está disponível. Após uma breve pausa, uma voz grave e familiar surgiu do outro lado da linha. Lloyd. Lloyd Finnick. Nossa, quanto tempo! Olá, Pierce. Sorri involuntariamente, ao ouvir o entusiasmo do meu velho amigo. Espero não estar te distraindo de assuntos importantes. Sempre terei tempo para você, respondeu Pierce. Como você está? Como está a Eunice? Engoli em seco. Eunice morreu há 5 semanas, Pierce. Houve uma longa pausa. Meu Deus, Lloyd, sinto muito, disse ele por fim. Eu não sabia. Ela era uma mulher maravilhosa. Sim, ela estava, concordei calmamente. O que posso fazer por você, meu amigo? Preciso de aconselhamento jurídico, Pierce. E rápido. É um assunto de família. É bem urgente. Claro. O tom de Pierce assumiu um tom profissional. Você pode vir ao escritório amanhã? Tem uma janela às 10 horas da manhã. Estarei aí às 10 horas, respondi. Obrigada, Pierce. Desliguei o telefone e me recostei na cadeira, sentindo minha determinação crescer dentro de mim. Não vou deixar Helena tirar minha vida como bem entender, e não vou deixar que ela destrua o que Eunice e eu construímos todos esses anos. Lembrei-me de uma conversa que tive com Eunice alguns anos antes de sua doença. Estávamos sentados no jardim, observando as crianças da vizinhança brincarem com um gatinho que havíamos adotado recentemente. Sabe, Lloyd, disse Eunice, eu sempre penso no que vai acontecer com a nossa casa quando não estivermos mais aqui. Helena vai ficar com ele, respondi. É assim que geralmente acontece. Eunice balançou a cabeça. Não tenho certeza se isso é verdade. Helena nunca valorizou esta casa como nós. Para ela, é apenas um trunfo. Um trunfo. O que você está sugerindo? Perguntei, surpreso com suas palavras. Acho que nossa casa deveria servir a uma boa causa, disse ela calmamente. Talvez virar um abrigo para animais ou um centro de assistência social, algo para continuar nosso trabalho quando não estivermos mais aqui. Eu tinha rido da ideia dela na época, achando-a impraticável. Mas agora, olhando para a foto da Eunice, percebi que ela estava certa. Nossa casa merecia um destino melhor do que ser vendida com lucro. Tirei uma pasta com documentos importantes do armário, o certificado de propriedade da casa, o seguro, os extratos bancários. Precisaria de tudo isso amanhã para minha conversa com Pierce. Na manhã seguinte, acordei cedo para me arrumar antes da reunião. Escolhi meu melhor terno, o mesmo que usei na última festa de aniversário da Eunice. Ela sempre dizia que me fazia parecer 10 anos mais jovem. Às 9h30, chamei um táxi, decidindo não arriscar com o transporte público. O motorista, um rapaz de dreadlocks, pareceu surpreso com o endereço do centro que lhe dei. O escritório de advocacia? Perguntou, olhando para mim pelo retrovisor.
Problemas com a lei, vovô? Não, sorri. É mais como tentar impedi-los. O escritório de Pierce ficava em um prédio moderno de vidro e concreto. Não pude deixar de admirar a estrutura, lembrando-me de como eu havia me envolvido no projeto de prédios como esses nos meus melhores anos. A recepcionista, uma jovem de cabelos ruivos vibrantes, me conduziu ao escritório de Pierce. Meu velho amigo não havia mudado muito ao longo dos anos. Ele ainda era o mesmo homem corpulento, com uma espessa barba grisalha e olhos azuis astutos. Lloyd, ele se levantou da mesa e apertou minha mão com firmeza. É bom te ver, mas sinto muito te ver nessas circunstâncias. Sentamo-nos e Pierce ofereceu-me café, que não recusei. Quando o secretário saiu, recostou-se na cadeira e olhou-me atentamente. Então, o que o traz até mim? Peguei o caderno de Helena e coloquei na frente dele. Minha filha planeja me internar em uma casa de repouso barata e vender minha casa sem o meu consentimento. Pierce ergueu as sobrancelhas e abriu o caderno. Seu rosto ficou cada vez mais sério enquanto lia. Lloyd, isso é. Ele balançou a cabeça. Isso é ultrajante. Ela não tem o direito de dispor dos seus bens sem o seu consentimento. Ela vai conseguir esse consentimento por meio de trapaças, contei a ele sobre a conversa que ouvi. Amanhã, ela vai trazer os papéis para eu assinar. Supostamente, papéis do seguro. Pierce franziu a testa. Se você assinar uma procuração para administrar suas finanças, ela poderá cuidar do seu patrimônio. E se você assinar o consentimento para hospedagem, será difícil argumentar contra. Não vou assinar nada, eu disse com firmeza. Mas preciso me adiantar a ela. Proteger minha casa e meu dinheiro. O que você quer fazer? Respirei fundo. Quero doar a casa para uma instituição de caridade animal. Minha esposa e eu passamos a vida resgatando animais abandonados. E ela sempre disse que gostaria que nossa casa continuasse a servir a esse propósito. E também quero abrir uma conta em nome do meu neto, Derek. Ele é o único que realmente se importa comigo. Pierce acariciou a barba, pensativo. É possível, mas você sabe que sua filha provavelmente vai contestar isso no tribunal, não é? Ela poderia alegar que você está incapacitado ou que foi pressionado. Tenho um relatório médico do meu médico datado da semana passada. Tirei um documento de uma pasta. O Dr. Meyer certifica que estou sã e plenamente competente. Pierce leu o relatório e assentiu. Ótimo. Isso vai ajudar, mas ainda precisamos agir com rapidez e inteligência. Ele pegou um caderno e começou a fazer anotações. Vou preparar uma escritura de doação da casa para uma fundação de caridade. Há alguma fundação específica com a qual você gostaria de trabalhar? Balancei a cabeça. Não os conheço pessoalmente, mas gostaria que fosse uma organização que realmente ajudasse os animais, não apenas arrecadasse dinheiro. Conheço algumas fundações confiáveis, disse Pierce. New Hope e Friends Forever. Ambas têm ótima reputação. Posso contatá-las e ver se estariam interessadas em obter um imóvel para construir um abrigo. Faça isso, por favor, assenti. E sobre a conta do Derek? Assim é mais fácil, Pierce anotou novamente. Você pode abrir um fundo fiduciário em nome dele. Eu ajudo com a papelada. Quanto você quer transferir? Eu disse o valor, e Pierce congelou por um momento, depois assobiou respeitosamente. Impressionante. Você se preparou bem para a aposentadoria, meu amigo. O Nunice e eu sempre fomos econômicos, dei de ombros. E investi bem o meu tempo. Ótimo. Pierce fechou o caderno. Faremos o seguinte, entrarei em contato com os fundos hoje. Assim que tiver uma resposta, prepararei todos os documentos necessários. Amanhã, você virá aqui novamente e assinaremos tudo. Também providenciarei a autenticação em cartório e testemunhas para que sua filha não possa contestar os documentos alegando que você estava sob coação. Obrigada, Pierce. Senti um peso enorme cair dos meus ombros. Eu sabia que podia contar com você. É para isso que servem os amigos. Ele apertou minha mão. E, Lloyd, sinto muito que você esteja passando por isso, principalmente depois de perder a Ununice. Assenti, sem confiar na minha voz. Pensar em Ununice ainda doía como uma ferida aberta. Te vejo amanhã, disse eu finalmente.
Enquanto dirigia de volta para casa, senti uma estranha calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um plano de ação, um objetivo. Eu não era mais uma vítima indefesa aguardando meu destino. Em casa, encontrei um bilhete de Helena escondido por baixo da porta. Pai, passo aí amanhã às 14 horas. Há assuntos importantes para discutir. Helena. Assuntos importantes. Documentos que tenho que assinar sem ler. Amassei o bilhete e joguei no lixo. Depois, caminhei lentamente pela casa, tocando em objetos familiares, lembrando-me das histórias associadas a cada um. Foi ali que o Nunice colocou sua primeira orquídea. Nesta cadeira, li histórias para a pequena Helena. Nesta mesa, Derek montou seu primeiro construtor. Eu sabia que em breve teria que me despedir desta casa, mas agora era minha decisão, minha escolha, e a casa serviria a um propósito que o Nunice sempre considerou importante. Naquela noite, Pierce ligou. Boas notícias, Lloyd, disse ele. Entrei em contato com a New Hope e eles estão muito interessados. A diretora deles, Martha King, gostaria de se encontrar com você amanhã de manhã antes de assinar os papéis. É uma organização séria. Eles administram 2 abrigos no estado e têm uma excelente reputação. Parece bom, respondi. Que horas? 9 horas, já preparei toda a papelada, incluindo o fundo fiduciário para o Derek. Tudo estará pronto quando você chegar. Agradecendo a Pierce, desliguei o telefone e recostei-me na cadeira, olhando para a foto de Nunice. Amanhã seria um dia crucial, um dia em que eu mudaria o curso do jogo que minha filha estava jogando. Você tinha razão, o Nunice, sussurrei. Nossa casa deve servir a uma boa causa. E servirá. Voltei da casa de Pierce naquela manhã com uma sensação de realização. O encontro com Martha King, diretora da New Hope, tinha sido ainda melhor do que eu esperava. Aquela mulher enérgica, na casa dos 50 anos, com cabelos curtos e grisalhos, irradiava uma paixão genuína pelo seu trabalho. Quando contei a ela sobre o meu amor e o da Nunice pelos animais, e como havíamos resgatado cães e gatos abandonados por anos, ela quase chorou. Sr. Finnick, sua doação é exatamente o que precisamos, disse ela, apertando minha mão. Há muito tempo queríamos abrir um terceiro abrigo, e sua casa e seu jardim são perfeitos para isso. Assinamos todos os documentos na presença de um tabelião e 2 testemunhas. Pierce era meticuloso com a papelada, então não havia brechas legais. A casa tornou-se oficialmente propriedade da Fundação de Caridade New Hope, com a condição de que seria usada como abrigo para animais abandonados, batizada em homenagem ao Nunice Finnick. Ao mesmo tempo, criei um fundo fiduciário em nome de Derek, com uma quantia substancial de dinheiro, que lhe proporcionaria independência financeira e a oportunidade de abrir seu próprio negócio. Cópias dos documentos estavam na minha pasta quando cheguei em casa. Pierce prometeu entregar os originais às autoridades competentes hoje. Amanhã, disse ele, a mudança de propriedade apareceria nos registros oficiais, e não havia nada que Helena pudesse fazer a respeito. Ela vai ficar furiosa, Pierce me avisou. Esteja preparado para isso. Eu era mais do que ele poderia imaginar. Às 14 horas, como prometido, Helena tocou a campainha. Desta vez, ela não estava sozinha. Seu marido, Brandon Boven, um homem alto, com cabelos loiros ralos e o sorriso arrogante de um corretor de imóveis acostumado a convencer as pessoas a fazerem o que era certo para ele, estava lá com ela. Papai, Helena me abraçou com um carinho fingido. Você se lembra do Brandon? Claro. Apertei a mão do meu genro, que eu só via uma vez por ano, em reuniões familiares. Entre. Eles se acomodaram na sala como visitantes avaliando imóveis, com olhar atento, observando cada detalhe. Brandon nem tentou esconder o interesse enquanto observava o teto e as paredes. Bela construção, disse ele. Casas como esta estão vendendo muito bem agora. Fiquei em silêncio, esperando que eles chegassem ao ponto. Helena tirou uma pasta da bolsa. Pai, o Brandon e eu queremos conversar com você sobre o seu futuro, começou ela, num tom que provavelmente considerou carinhoso. Desde que a mamãe morreu, você está aqui sozinho nesta casa grande. Estamos preocupados com você. Sério? Levantei as sobrancelhas. Claro que sim, disse Brandon. Você é da família, Lloyd, e queremos que você esteja seguro e receba os cuidados de que precisa. Que tipo de cuidado você quer dizer? Perguntei,
fingindo não entender o que eles queriam dizer. Helena lançou um olhar rápido para o marido e abriu a pasta. Encontramos um lugar maravilhoso, pai. A pensão Sun Valley. Tem equipe médica, refeições organizadas e programas recreativos para pessoas da sua idade. Casa de repouso, eu disse sem rodeios. Uma pensão para idosos, Helena me corrigiu. É uma instituição moderna e com boa reputação. Você estará muito melhor lá do que aqui sozinha. E a casa? Decidi testar até que ponto eles estavam dispostos a mentir. Bem, Brandon tossiu, a casa vai ficar com a família, é claro. Vamos ficar de olho nela enquanto você estiver, de férias na pensão. Helena acrescentou rapidamente, podemos até alugá-lo para cobrir o custo da sua estadia em Sun Valley. A mentira era tão óbvia que quase me maravilhei com a audácia deles. Nem se deram ao trabalho de inventar uma história plausível. E quanto custa esta pensão? Perguntei, continuando o jogo. Não se preocupe com isso, Helena sorriu. Nós organizamos tudo. Sua aposentadoria deve ser suficiente para pagar o pacote básico. Pacote básico, a opção mais barata, sem dúvida. E se eu não quiser ir para aquela pensão, decidi dificultar um pouco mais para eles. E se eu quiser ficar em casa? O rosto de Helena ficou tenso, mas ela se recompôs rapidamente. Pai, seja razoável. Você não pode ficar aqui. Não é seguro. Você esquece de desligar os aparelhos. Você deixa as portas destrancadas. Eu não esqueço, eu disse firmemente. Viu? Helena olhou para Brandon. Ele nem se lembra. Lloyd, Brandon interrompeu com o tom de um negociador profissional, pense no seu conforto. Em Sun Valley, você será bem cuidado. Você não estará sozinho. E aqui, ele circulou pela sala de estar, há muitas lembranças. É difícil para você, especialmente com a partida de Unonice. A menção do nome da minha esposa por seus lábios soou quase um sacrilégio, mas me contive. Preciso pensar nisso, eu disse. É uma decisão importante. Claro, papai, Helena sorriu, mas eu podia ver impaciência em seus olhos. Mas, veja bem, nós já pagamos adiantado. O lugar está esperando por você. Se recusar, perderemos o dinheiro. Que inconveniente, comentei com uma ironia que ela não percebeu. Exatamente, Helena percebeu. Por isso seria melhor se você tomasse sua decisão hoje. Podemos organizar a mudança amanhã mesmo. Amanhã. Claro. Quanto mais cedo se livrarem de mim, mais cedo poderão vender a casa. Eu tinha decidido que era hora de acabar com essa farsa. Ok, suspirei, fingindo derrota. Se você acha que é o melhor. Os rostos de Helena e Brandon se iluminaram. Eles se entreolharam com tanto triunfo que quase me fez rir. Essa é uma ótima decisão, papai, exclamou Helena. Você não vai se arrepender. Você vai adorar lá. Eu prometo. Há algum papel que eu precise assinar? Perguntei, olhando para a pasta em suas mãos. Sim, apenas algumas formalidades. Helena rapidamente tirou os papéis. É um consentimento para ficar na pensão e alguns outros formulários padrão. Ela me entregou uma pilha de papéis e uma caneta. Coloquei meus óculos lentamente e comecei a ler a primeira página, deliberadamente com muita atenção. Pai, não tem nada de especial aí, disse Helena, impaciente. Só formulários padrão. Eu sempre leio o que assino, respondi, virando a página. É um hábito de engenheiro. Helena lançou um olhar irritado para Brandon. Continuei a ler lentamente, apreciando a crescente impaciência deles. Finalmente, chegando à última página do consentimento para embarque, assinei. O que é isso? Perguntei, olhando para o próximo documento. Só uma procuração, disse Helena rapidamente. Para que eu possa te ajudar a pagar contas e outras questões financeiras enquanto você estiver na pensão. Li o documento com atenção. Não era apenas uma procuração, mas uma transferência completa de autoridade para administrar todas as minhas finanças e bens. Ao assiná-lo, eu estaria efetivamente dando a Helena o controle de toda a minha vida. Sabe, vou esperar um pouco mais por isso, eu disse, colocando o jornal de lado. Quero ver como vou me sair na pensão primeiro. O rosto de Helena se contraiu. Mas, papai,
vai ser mais confortável assim. Você não vai precisar se preocupar com contas e pagamentos. Não me importo de me preocupar com o meu dinheiro, respondi com firmeza. Pelo menos por enquanto. Brandon pôs a mão no ombro da esposa, como se a alertasse para não pressionar demais. Claro, Lloyd, disse ele com um sorriso profissional. Você pode assinar depois, quando estiver pronta. O importante é que você concordou com a mudança. É a coisa certa a fazer. Na manhã seguinte, pontualmente às 10, Helena e Brandon chegaram com a pequena van que haviam alugado para minha mudança. Estavam atentos e práticos, como se estivessem fazendo uma tarefa. Pronto, papai? Perguntou Helena ao entrar em casa. Ah, você já está de malas prontas. Ótimo. Ela olhou para minhas duas modestas malas. Só isso? Talvez você queira levar mais alguma coisa? Não, chega, respondi. Como você disse, a pensão tem tudo o que você precisa. Brandon pegou minhas malas e as carregou até a van enquanto Helena esperava impacientemente na porta. Temos que ir, pai. A pensão espera sua chegada às 11 horas. Caminhei lentamente pelo primeiro andar, despedindo-me da casa onde passei tantos anos felizes com o Nunice. Helena olhou nervosamente para o relógio, mas não me apressou. Aparentemente, ela temia que eu mudasse de ideia. Finalmente, eu estava pronto. Ao sair de casa, virei-me uma última vez e mentalmente me despedi, não só da casa, mas também da minha antiga vida. As coisas seriam diferentes dali em diante. A viagem até Sun Valley levou cerca de 40 minutos. A pensão era um prédio cinza de 3 andares nos arredores da cidade, cercado por um jardim modesto com alguns bancos. Não havia nada de ensolarado ali. Em vez disso, o lugar parecia sem graça e impessoal. No saguão, fomos recebidos pela recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso estranho. Ela seguiu o procedimento padrão de check-in, fazendo perguntas mais para Helena do que para mim, como se eu estivesse incapacitada. Quarto 205, segundo andar, disse ela, entregando-me a chave. O pacote básico inclui 3 refeições diárias no refeitório comum, limpeza semanal e um check-up médico uma vez por mês. Serviços adicionais são cobrados à parte. Meu quarto era pequeno, com poucos móveis, uma cama, um criado mudo, um armário, uma escrivaninha e uma cadeira. A janela dava para o estacionamento, o que provavelmente era a única vantagem, eu conseguia ver quem entrava e saía. Helena colocou minhas malas no chão e olhou ao redor com interesse fingido. É aconchegante, não é? E tudo o que você precisa está por perto. Muito aconchegante, respondi secamente. Uma suíte de verdade. Ela não entendeu a ironia. Aqui está o cronograma de refeições e atividades. Ela colocou o livreto sobre a mesa. Passo por aqui em alguns dias para ver como você está se adaptando. Não tenha pressa, eu disse. Você deve ter muita coisa para fazer. Sim, é verdade, ela hesitou. Tenho muito trabalho nos próximos dias. O trabalho de levar as coisas dela para minha casa, sem dúvida. Você tem as chaves da casa? Ela perguntou, tentando parecer indiferente. Sim. Tirei um molho de chaves do bolso e entreguei a ela. Aqui, fique de olho na casa enquanto eu descanso aqui. Helena pegou as chaves com uma impaciência mal disfarçada. Claro, papai, não se preocupe com nada. Divirta-se. Conheça gente nova. Você vai gostar daqui. Você vai ver. Ela me deu um beijo rápido e formal na bochecha e se dirigiu para a porta. Tchau, papai. Te vejo em alguns dias. Quando a porta se fechou atrás dela, fui até a janela e esperei. Alguns minutos depois, Helena saiu do prédio e caminhou rapidamente em direção ao estacionamento onde Brandon a esperava. Observei-a entrar no carro, mostrar as chaves ao marido e sorrir, triunfante, vitoriosa. O carro ligou e eles partiram, provavelmente direto para minha casa para começar seus planos. À noite, bateram à porta. Derek estava parado na soleira com uma expressão preocupada no rosto e uma sacola com cheiro de comida. Vovô, ele me abraçou. Não acreditei quando soube que a mamãe tinha mandado você para cá. Tentei convencê-la a não fazer isso, mas ela não quis ouvir. Está tudo bem, Derek. Convidei-o a entrar. Eu sabia que isso ia acontecer. Você fez.
Ele me olhou surpreso. Sente-se. Apontei para a única cadeira e sentei-me na cama. Tenho algo que você precisa saber. Tirei cópias dos documentos da minha pasta e as entreguei ao meu neto. O que é isso? Perguntou ele, começando a ler. Enquanto lia, seus olhos se arregalavam cada vez mais. Ele olhava dos papéis para mim e vice-versa, sem acreditar no que via. Vovô, você doou a casa para uma instituição de caridade e criou um fundo fiduciário em meu nome. Sua voz tremia. Quando você teve tempo para fazer isso? Ontem, respondi. Pouco antes de sua mãe trazer os papéis do seguro. Mas como você sabia o que ela estava planejando? Contei a ele sobre o caderno que encontrei, a conversa que ouvi, minha visita a Pierce. Eu não podia deixá-la vender a casa que sua avó e eu construímos com tanto carinho, e sabia que o Nunice gostaria que a casa servisse a uma boa causa. Derek permaneceu sentado, atordoado, ainda segurando os papéis nas mãos. Ela vai ficar furiosa, disse ele por fim. Ela vai, concordei, principalmente quando descobrir que a casa agora será um abrigo para animais. Meu neto riu de repente. Um abrigo de animais? Mamãe odeia animais. Ela sempre ficava brava quando a vovó trazia outro gatinho para casa. Exatamente. Sorri. Acho que é uma ironia. E o fundo fiduciário? Derek apontou para a segunda pilha de documentos. Por que você fez isso, avô? Porque você é a única que realmente se importa comigo desde que a Eunice morreu, respondi simplesmente. E porque quero que você possa viver a sua própria vida, não a que sua mãe planejou para você. Os olhos de Derek se encheram de lágrimas. Não sei o que dizer. Não diga nada. Coloquei a mão em seu ombro. Só use esse dinheiro com sabedoria. Abra seu próprio negócio. Viaje. Estude. Faça o que te fizer feliz. A semana em Sun Valley se arrastava de forma agonizantemente lenta. A rotina diária era monótona. Café da manhã às 7 horas, almoço às 12 horas, jantar às 18 horas. Entre as refeições, havia horas intermináveis de ócio, interrompidas apenas ocasionalmente por atividades em grupo, que a administração orgulhosamente chamava de lazer ativo. Basicamente, eram jogos de tabuleiro ou assistir a filmes antigos em uma TV surrada na sala de estar. Conheci alguns vizinhos. Albert Troder, o jogador de xadrez, era um ex-professor de matemática. Sua história era tristemente familiar. Seu filho decidirá que o pai idoso ficaria melhor em uma pensão, e ele e a família se mudaram para a casa dos pais. Harold Payne, seu parceiro regular de xadrez, era contador. Havia também Edith Lamb, uma mulher quieta de 70 anos que tricotava o dia todo e raramente falava com alguém, exceto com a enfermeira que lhe trazia os remédios. Helena, como prometido, demorou para me visitar. Ela ligou apenas uma vez no terceiro dia para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Sua voz soava distraída, com um barulho de fundo que lembrava reformas. Está tudo bem, respondi. Como estão as coisas em casa? Ah, simplesmente ótimo, ela parecia animada. O Brandon e eu estamos trabalhando em algumas melhorias. Sabe, a casa precisava de uma reforma. Isso mesmo, respondi calmamente. Que tipo de melhorias? Nada demais, pai. Só vamos modernizar. Tirando aquele papel de parede antigo da sala, sabe, aquele papel de parede floral que a mamãe tanto amava. E vamos repintar as paredes com cores neutras. Vai deixar a casa novinha em folha. Senti uma pontada de dor ao pensar em como a Eunice havia escolhido aquele papel de parede, em como ela ficou feliz quando o colocamos. Mas essa dor foi rapidamente substituída pela satisfação ao pensar que muito em breve Helena perceberia que todas as suas melhorias tinham sido em vão. Isso parece interessante, eu disse. Sim, e decidimos nos livrar de algumas coisas antigas, continuou Helena. Sabe, os móveis que você e a mamãe acumularam ao longo dos anos. Estão ocupando muito espaço e, sinceramente, parecem ultrapassados. Entendo. Minha voz permaneceu calma, embora eu estivesse fervendo por dentro. E o quarto dos gatos? Helena bufou. A primeira coisa que reformamos. Aquele cômodo sempre foi uma escolha óbvia. Agora vai ser meu escritório em casa. Já encomendei móveis novos.
Você sempre sonhou com um escritório em casa, comentei. Sim, e finalmente vou ter um. Pai, preciso ir. Os trabalhadores estão esperando instruções. Te ligo na semana que vem. Certo. Claro, querida. Não tenha pressa. Derek me visitava quase todos os dias, trazendo refeições caseiras e notícias do mundo exterior. Soube por ele que Helena não estava apenas fazendo melhorias. Ela havia se mudado completamente e estava em processo de reforma radical da casa. Eles jogaram fora quase todos os móveis da sala de estar e da sala de jantar, Derek me contou durante uma de suas visitas. Trouxeram algumas coisas modernas e minimalistas. A mamãe diz que venderá melhor se eles decidirem vender. Se fizerem isso, levantei as sobrancelhas. Bem, ela está fingindo por enquanto que eles estão se mudando apenas para ficar de olho na casa, mas eu ouvi ela e meu pai discutindo que em 6 meses a 1 ano, quando ela se acostumar com a pensão, eles poderiam vender a casa discretamente. Balancei a cabeça. E os meus livros? Os álbuns de fotos? Derek franziu a testa. Eles colocaram os livros em caixas e os levaram para a garagem. Disseram que os doariam para a biblioteca ou os venderiam para livreiros. E os álbuns de fotos? Ele hesitou. Eu não os vi, mas a mamãe disse algo sobre limpar os armários de tralhas velhas. Cerrei os punhos. As fotos da Eunice da minha vida, nossas memórias, para Helena, eram só lixo. Vovô, quando vamos colocar o plano em prática? Perguntou Derek. Eles já estavam completamente instalados na casa. A mamãe até começou a convidar os amigos para jantar, se gabando da casa nova. Em breve, respondi. Quero que eles estejam totalmente convencidos da vitória, para que o golpe seja mais forte depois. No meu 6º dia na pensão, liguei para Pierce. Como vai, Lloyd? Ele perguntou. Está tudo bem? Dificilmente, respondi honestamente. Este lugar não é para mim, mas estou disposto a suportar isso pelo bem do final do nosso plano. Como está Nova Esperança? Martha King ligou ontem. Eles finalizaram todos os preparativos. Compraram equipamentos, gaiolas, ração. Eles já têm alguns animais que planejam levar para o novo abrigo. Estão prontos para começar quando você der o sinal. Ótimo, eu disse baixinho. Pierce, minha filha já jogou fora metade das coisas minhas e da Eunice, reformou a casa. Ela nem esperou que eu me acostumasse com a ideia de uma pensão. Não estou surpreso, suspirou Pierce. Pessoas assim raramente têm paciência quando se trata de dinheiro. Acho que está na hora, eu disse com firmeza. Mande a Marta se preparar para sexta-feira. Vai fazer exatamente uma semana que me mudei para cá. Tem certeza? Perguntou Pierce. Está pronto para um confronto com sua filha? Mais do que pronto, respondi com firmeza. Quanto mais tempo estou aqui, mais percebo que ela nunca planejou me tratar como um pai. Para ela, eu sempre fui apenas um obstáculo para sua herança. Depois de conversar com Pierce, liguei para Martha King e a informei da data da cirurgia. Ela estava animada e entusiasmada. Estaremos prontos, Sr. Finnick, garantiu-me. Nossos voluntários chegarão cedo, por volta das 8 horas. Teremos 3 vans com equipamentos e animais. Supervisionarei pessoalmente o processo e levarei toda a documentação necessária comigo. Obrigada, Martha, eu disse. Gostaria de estar lá, não para aparecer imediatamente, mas para ver tudo com meus próprios olhos. Claro, ela concordou. É seu direito. Estaremos esperando por você. Finalmente, chegou a tarde de sexta-feira. Derek veio me buscar cedo, por volta das 7h30. Ele parecia animado e nervoso ao mesmo tempo. Tem certeza de que quer ver isso, vovô? Perguntou ele enquanto entrávamos no carro. A mamãe vai ficar furiosa. Ela pode dizer umas coisas desagradáveis. Preciso ver, Derek, eu disse com firmeza. E ouvir. Será o encerramento de um certo capítulo da minha vida. Estacionamos em uma rua próxima, onde minha casa era claramente visível. Ou melhor, não era mais minha casa. Era a da New Hope. Eram 9h15 e, até então, tudo parecia quieto e tranquilo. As luzes estavam acesas nas janelas.
Helena provavelmente já estava acordada e fazendo suas tarefas matinais, sem perceber a mudança que estava por vir. Às 8h05, 3 vans brancas com o logotipo da New Hope, silhuetas de um gato e um cachorro em um círculo, apareceram na rua. As vans pararam lentamente em frente à casa. Martha King desceu do primeiro carro, vestida com um terno prático. Ela segurava uma pasta de arquivo. Aqui vamos nós, Derek sussurrou. Pessoas com camisetas com o logotipo da fundação, rapazes e moças, obviamente voluntários, começaram a sair das vans. Abriram as portas traseiras e começaram a descarregar equipamentos, gaiolas de diferentes tamanhos, sacos de comida, bandejas, tigelas, brinquedos para animais. Olha, Derek apontou para a porta da casa. Mamãe notou. De fato, a porta da frente se abriu e Helena apareceu na soleira. Ela vestia um robe de seda e segurava uma xícara de café. Seu rosto demonstrava perplexidade e irritação. Ei, gritou ela. O que você está fazendo? Esta é uma propriedade privada. Martha King aproximou-se calmamente dela, estendendo a mão em saudação. Bom dia. Você deve ser Helena Boven. Sou Martha King, diretora da instituição de caridade New Hope. O que é Nova Esperança? Helena não apertou a mão dela. O que você está fazendo na minha casa? Receio que tenha havido um mal-entendido. Martha abriu a pasta. A casa não é mais sua. É propriedade da nossa fundação. Aqui estão os documentos transferidos, devidamente registrados. Helena agarrou os papéis e começou a folheá-los freneticamente. Seu rosto gradualmente mudou de perplexidade para choque, depois para raiva. Que absurdo é esse? Ela quase gritou. É uma falsificação. Meu pai não poderia ter feito isso. Garanto que os documentos são autênticos, respondeu Martha calmamente. O Sr. Finnick doou oficialmente a casa à nossa fundação para a criação do abrigo de animais Onunice Finnick. A transferência foi feita e registrada um dia antes de ele se mudar para a pensão. Nesse momento, voluntários começaram a carregar gaiolas de animais para fora da segunda van, vários gatos e alguns cachorros de médio porte. Os animais olhavam ao redor com curiosidade, alguns miando e latindo. O rosto de Helena se contorceu de horror. Animais? Você trouxe animais para a minha casa? Nossa casa, corrigiu Martha. E sim, seria um abrigo para animais abandonados, como o Sr. Finnick desejava, em memória de sua falecida esposa. Brandon, atraído pelo barulho, foi até a porta. Vestia camiseta e calça jeans, o cabelo desgrenhado. O que está acontecendo? Perguntou. Helena se virou para ele, agitando papéis. Algum tipo de golpe. Essas pessoas estão alegando que o papai doou a casa para algum abrigo de cães. Brandon pegou os papéis e começou a estudá-los. Como corretor de imóveis, ele tinha uma compreensão melhor do que via à sua frente. Seu rosto empalideceu gradualmente. Helena, estes documentos parecem autênticos. Tem a assinatura do seu pai, autenticada em cartório, e o selo do cartório. Não pode ser. Helena rasgou os papéis. Ele não poderia ter feito isso. Nós planejamos tudo. A última frase foi autossuficiente para todos ouvirem. Os voluntários trocaram olhares, e Martha torceu o nariz levemente. Senhora Boven, disse ela com firmeza, mas com educação, também tem um aviso de despejo. A senhora deve desocupar o imóvel em até 24 horas. Sabemos que isso é inesperado, por isso estamos lhe dando um tempo para recolher seus pertences pessoais. Despejo? Helena ofegou, indignada. Você não pode me despejar da minha própria casa. Legalmente, é possível, interrompeu Brandon, ainda estudando a papelada. Se a casa realmente pertencer à fundação. Cale a boca, gritou Helena para o marido. Isso é algum tipo de engano ou golpe. Meu pai é incompetente. Ele não sabia o que estava assinando. O Sr. Finnick foi declarado plenamente competente por um médico uma semana antes de assinar os papéis, respondeu Martha calmamente. O relatório médico está anexado aos documentos. Enquanto conversavam, os voluntários continuavam a descarregar as vans. Dezenas de gaiolas, sacos de comida, tigelas, bandejas e brinquedos para os animais estavam agora no gramado da frente.
Vários gatos já haviam sido retirados de suas caixas de transporte e estavam em cercados especiais. De repente, Helena congelou, olhando por cima do ombro de Marta. Seus olhos se arregalaram e ela apontou o dedo em nossa direção. Lá está ele, gritou. Pai, eu sei que o senhor está por trás disso. Eu não tinha planejado chegar tão cedo, mas aparentemente Derek e eu não nos escondemos bem o suficiente. Helena correu pelo gramado até o nosso carro, empurrando voluntários e pulando caixas. Seu hobby de seda tremulava como uma bandeira. Vovô, Derek olhou para mim interrogativamente. Está na hora. Assenti e saí do carro. Helena correu até mim, com o rosto contorcido de raiva. Ela estava quase engasgando de raiva. Você planejou tudo isso. Você deliberadamente me fez acreditar que estava desistindo, que estava se mudando para uma pensão. Sim, respondi calmamente. Assim como você planejou me mandar para um asilo barato e vender minha casa para mim e para a Eunice. Você anda bisbilhotando minhas conversas. Os olhos dela se estreitaram. Encontrei seu caderno, eu disse, com anotações sobre a pensão, a avaliação da casa, a comissão do corretor de imóveis, e então, sim, ouvi você conversando com o Brandon, dizendo que eu era um fardo e planejando me enganar para assinar a procuração. Helena congelou por um momento, depois tentou se recompor. Pai, você não entende. Eu fiz isso para o seu bem. Você precisa de cuidados, supervisão. Desde que a mamãe morreu, você está diferente. Diferente? Não minta, Helena, balancei a cabeça. Agora não. Não depois de tudo. Você queria a casa e o dinheiro. Nada mais. Você fez. Ela partiu para a ofensiva. O que você fez? Deu o lar da família para alguns animais de rua. Isso é loucura. Legalmente insano. Vou contestar isso na justiça. Boa sorte, eu disse calmamente. A papelada está impecável. Pierce cuidou disso. Pierce? Helena franziu a testa. Seu velho amigo advogado. É ele quem está por trás disso. Não, Helena, olhei-a diretamente nos olhos. Eu estou por trás disso. Eu, que vi minha filha se transformar numa mulher fria e calculista, pronta para jogar o pai fora como se fosse um pedaço de lixo. Você vai se arrepender disso, sibilou ela. Vou provar que você estava incapacitado, que foi pressionado. Vou recuperar a casa. Talvez, dei de ombros. Mas enquanto o tribunal estiver julgando o caso, o que levará meses, se não anos, a casa será um orfanato com todas as consequências, os animais, o barulho, os odores. Quando você provar alguma coisa, se é que conseguir provar alguma coisa, a casa não será mais o que você queria que fosse. O rosto de Helena se contorceu de raiva. Você é um monstro. Você sempre foi assim. Fria, calculista. Mamãe foi a única que te fez humana. Você tem razão, eu disse baixinho. A Eunice me tornou uma pessoa melhor. É uma pena que ela não tenha tido esse efeito em você. Vovô, Derek, que observava silenciosamente nossa conversa, pôs a mão no meu ombro. Talvez devêssemos ir embora. Está ficando tenso. Helena se virou para o filho, só agora parecendo notar sua presença. E você, sua voz tremeu. Você sabia disso? Você o ajudou? Descobri depois, respondeu Derek honestamente. Quando o avô estava na pensão, e você não me contou. Helena olhou para o filho com descrença. Você me deixou me mudar para cá, começar a reforma, jogar fora os móveis antigos, sabendo que não eram mais nossos? Você não pediu minha opinião quando mandou o vovô para a pensão, disse Derek baixinho. Você raramente pede minha opinião. Helena deu um passo para trás, olhando para nós duas com ódio. Está tudo bem. Simplesmente tudo bem. Meu próprio filho e meu pai se uniram contra mim. Uma família maravilhosa, Helena. Tentei acalmar a situação. A casa sempre foi pensada para servir a uma boa causa. A Eunice queria que fosse. Ela amava animais, você sabe disso. E uma casa construída com esse tipo de amor não deveria ter sido apenas uma mercadoria para vender. Não ouse falar da mamãe, gritou Helena.
Você não tem o direito de usar o nome dela para justificar a sua traição. Traição? Arqueei as sobrancelhas. Interessante escolha de palavra para um homem que chamava o pai de fardo e planejava se livrar dele na primeira oportunidade. Brandon, que até então estivera parado de lado, caminhou até Helena e colocou a mão em seu ombro. Querida, acho que devemos voltar para casa e arrumar nossas coisas. Por lei, não podemos ficar aqui. Traidor, ela empurrou a mão dele. Você também está contra mim? Estou do seu lado, disse Brandon, cansado. Mas também sou corretor de imóveis e sei que esses documentos são verdadeiros. Podemos processar, mas, por enquanto, temos que obedecer. Helena desviou o olhar do marido para o pai, depois para o filho, depois para Martha King e os voluntários que continuavam a descarregar as vans, tentando ignorar o drama familiar. Vocês todos vão se arrepender disso, sibilou. Principalmente você, apontou para mim. Você acha que sua vida na pensão foi ruim? Isso é só o começo. Vou fazer do resto dos seus dias um inferno. Com essas palavras, ela se virou e caminhou rapidamente em direção à casa, onde Brandon já esperava na porta. Vovô, Derek me olhou preocupado. Você está bem? É. Respirei fundo. Eu sabia que seria difícil, mas era necessário. Martha King caminhou até nós, observando Helena e Brandon desaparecerem dentro de casa. Sr. Finnick, sinto muito por isso, disse ela com genuína compaixão. Conflitos familiares são sempre dolorosos. Não se desculpe, Martha. Dei um sorriso fraco. Você está fazendo uma boa ação, e os problemas familiares já existiam muito antes de você aparecer. Paramos ao lado do carro de Derek, observando os voluntários continuarem a montar o futuro abrigo. Vários gatos já exploravam os cercados especiais montados no gramado. Os cães farejavam curiosamente o novo local. Tudo o que estava acontecendo tinha um simbolismo estranho, uma nova vida, um novo começo para uma casa que havia testemunhado tantos acontecimentos. E agora, avô? Perguntou Derek. Primeiro, vou voltar para a pensão, decidi. Preciso pegar minhas coisas e depois veremos. Acho que é hora de começar um novo capítulo da minha vida sem o peso do passado. Lancei um último olhar para a casa onde passei tantos anos com o Nunice, onde houve momentos felizes e momentos amargos. Agora, ela teria um novo propósito: dar abrigo aos necessitados. O Nunice adoraria isso. Vamos, eu disse ao Derek. Nossa presença não era mais necessária ali. Helena não apareceu para se despedir novamente, e fiquei feliz com isso. Algumas rupturas são melhores quando deixadas para o final, sem nenhuma tentativa de amenizar o inevitável. Enquanto nos afastávamos, observei pelo retrovisor os voluntários trazerem as primeiras gaiolas para os animais, e senti uma estranha satisfação. A casa dos Finnicks voltaria a ser cheia de vida, ainda que não de vida humana. Era o destino certo para um lugar construído com tanto amor. 6 meses se passaram. Minha nova vida era tão diferente da anterior que às vezes eu mal conseguia acreditar nas mudanças que haviam ocorrido. Depois dos eventos dramáticos daquela manhã de sexta-feira, quando Helena descobriu a verdade sobre a casa, passei apenas mais 3 dias em Sun Valley. Durante esse tempo, Derek, Pierce e eu encontramos um novo lugar para me hospedar, um apartamento espaçoso no Golden Years, um lugar diferente daquele para onde minha filha me enviou. O Golden Years ficava em um lugar pitoresco nos arredores de Cincinnati, cercado por um parque bem cuidado com um lago. Ao contrário do sombrio Sun Valley, tudo aqui foi criado para uma vida confortável para os idosos. Eu tinha um apartamento espaçoso com cozinha própria e varanda com vista para o parque. Na pensão, havia vários círculos e sessões, uma biblioteca, uma pequena sala de cinema e até uma piscina com água morna. É mais caro, claro, mas graças ao meu investimento, eu podia me dar ao luxo de viver assim sem nenhum problema financeiro. Naquela manhã de sábado, quando entrei no meu novo apartamento, Derek estava lá para ajudar com algumas coisas. Vovô, este lugar é incrível, exclamou ele enquanto olhava ao redor da sala de estar iluminada com suas janelas panorâmicas. É muito diferente daquela casinha de cachorro em Sun Valley. Sim, concordei, passando a mão pela superfície lisa do balcão que separava a cozinha da sala de estar. Este era um lugar para morar, não apenas para viver fora. E nada de Helena e seu cuidado, disse Derek, sem esconder seu alívio. Não falamos com Helena desde aquele dia.
Ela tentou entrar em contato comigo algumas vezes na primeira semana. Ligou para Sun Valley, mas me recusei a atender. Quando me mudei, ela aparentemente perdeu meu contato por um tempo. Pierce disse que contratou um advogado e iniciou o processo de contestação da doação da casa, alegando que eu estava incapacitado ou sob pressão. Mas toda a papelada estava impecável, com um laudo médico atestando minha capacidade legal e o depoimento de um tabelião e 2 testemunhas independentes de que agi de forma voluntária e consciente. Derek me visitou quase todos os dias durante as primeiras semanas, ajudando-me a me adaptar ao novo lar. Com recursos de um fundo fiduciário que eu havia criado para ele, ele largou o antigo emprego e abriu sua própria empresa de segurança de computadores. Seu entusiasmo e energia me lembraram de mim mesmo quando era um jovem iniciando a carreira de engenheiro. Sabe, vovô, ele disse uma vez enquanto estávamos sentados na minha varanda assistindo ao pôr do sol, eu nunca pensei que teria meu próprio negócio aos 24 anos. Sempre pensei que passaria anos trabalhando para outra pessoa, ganhando experiência. Você ainda vai ganhar experiência, eu disse. É que agora você é seu próprio chefe, e tudo graças a você. Ele me olhou com gratidão. Não só pelo dinheiro, embora tenha ajudado bastante. Você me mostrou que é possível resistir às circunstâncias, não desistir mesmo quando tudo parece estar contra você. Sorri, tocada por suas palavras. Naquele momento, percebi que, apesar de todos os conflitos com Helena, eu ainda tinha uma família de verdade, meu neto, que herdara as melhores características de Eunice. Um dia, cerca de 2 meses depois de eu ter me mudado, Derek sugeriu que fossemos à nossa antiga casa para ver como o orfanato era organizado. Você toparia? Perguntou ele, cauteloso. Seria muito difícil? Fiquei pensando. Claro, a casa guardava muitas lembranças, tanto felizes quanto amargas. Mas minha decisão de entregá-la ao abrigo de animais tinha sido deliberada, e eu queria vê-la concretizada. Acho que estou pronta, respondi. Ligue para Marta e veja se podemos ir até lá. Martha King ficou feliz em nos ver. Quando chegamos à casa no dia seguinte, não a reconheci imediatamente. Havia uma nova placa em frente ao prédio, abrigo para animais sem teto no Nice Finic. A casa em si havia sido repintada com cores claras, e ao longo do caminho até a entrada havia as mesmas rosas que o Nunice havia plantado. Sr. Finic, Marta veio nos cumprimentar, sorrindo calorosamente. Que bom vê-lo. Como está se sentindo? Tudo bem, Marta. Obrigada. Apertei a mão dela. Vejo que você fez muitas mudanças por aqui. Sim, tentamos tornar este lugar aconchegante tanto para os animais quanto para os visitantes, ela circulou orgulhosamente pela área. Entre. Vou mostrar o que criamos. Por dentro, a casa também havia mudado, mas não tão drasticamente quanto eu temia. A sala de estar havia se transformado em um cômodo espaçoso, com muitas camas macias e estruturas de brinquedo para os gatos. Alguns dos moradores peludos vieram direto até nós, cheirando curiosamente os novos visitantes. Agora temos 23 gatos e 14 cachorros, contou Marta enquanto nos guiava pela casa. Em 2 meses, já encontramos novos lares para 30 animais. As pessoas vêm conhecer os bichinhos e muitas vezes vão embora de mãos vazias. Subimos para o 2º andar, onde antes havia quartos. Agora havia quartos para diferentes grupos de animais, separadamente para gatinhos, para gatos idosos e para aqueles que precisavam de cuidados especiais. O antigo quarto dos gatos, que Helena queria transformar em um escritório, agora abrigava vários gatos idosos que dormiam tranquilamente em almofadas macias. Estes são os nossos veteranos, disse Marta com carinho. Têm 12 ou 15 anos e são os mais difíceis de encontrar, mas não perdemos a esperança. Um dos gatos, um cinza com patas e peito brancos, abriu os olhos e me observou atentamente. Então, para surpresa de Marta, levantou-se, espreguiçou-se e caminhou lentamente em minha direção. Uau! Ela exclamou maravilhada. Aquele é Oscar, nosso hóspede mais antissocial. Ele costuma evitar visitas. Oscar se esfregou na minha perna e miou baixinho. Inclinei-me e o acariciei delicadamente. O gato fechou os olhos de prazer e começou a ronronar. Acho que vocês dois se encontraram, Derek sorriu. Saí do abrigo naquele dia com uma profunda sensação de satisfação. Ver o lar que o Nunice e eu construímos e amávamos agora servir a um propósito nobre, resgatando animais abandonados, parecia algo certo. Era exatamente o que o Nunice teria desejado.
Uma semana depois, voltei ao abrigo e busquei Oscar. Marta ficou surpresa, mas satisfeita. Normalmente, pessoas mais velhas não querem acolher animais mais velhos, disse ela. Elas têm medo de que eles não sobrevivam mais e que os bichinhos fiquem sozinhos novamente. Oscar e eu temos a mesma idade, humanamente falando, sorri. Acho que vamos nos dar bem, os dois velhinhos. E, de fato, Oscar se tornou um companheiro maravilhoso, calmo, discreto, mas sempre pronto para me fazer companhia enquanto eu lia ou assistia TV. Os anos dourados permitiam animais de estimação, e Oscar rapidamente se tornou o queridinho da equipe e dos outros hóspedes. 4 meses depois de me mudar, recebi a notícia de Pierce. O tribunal havia rejeitado a ação de Helena contestando a doação. O juiz foi inequívoco, disse-me Pierce por telefone. Todos os documentos estão em ordem. As provas são convincentes. Sua filha não conseguiu apresentar nenhuma prova de sua incapacidade ou coerção. Como ela se sentiu em relação à decisão? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Não muito bem, respondeu Pierce evasivamente. O advogado dela disse que ela planeja apelar, mas, francamente, é uma aposta arriscada. Suspirei. A teimosia de Helena não tinha limites. Ela estava disposta a gastar qualquer quantia de dinheiro e tempo para provar seu caso, ou melhor, para obter o que acreditava ser seu por direito. 2 semanas depois daquela conversa, Derek me contou a novidade. Helena havia perdido o emprego. Ela estava gastando tempo demais em litígios, explicou ele. Perdendo reuniões importantes, perdendo prazos, e quando o chefe a repreendeu, ela fez um escândalo. Acabou sendo demitida. Como está o Brandon? Perguntei. Derek ficou desanimado. Ele e a mamãe estão tendo problemas depois de toda aquela coisa da casa. Estão brigando o tempo todo. O papai acha que a mamãe está obcecada demais por vingança, e ela o acusa de não dar apoio suficiente. Balancei a cabeça. Não posso dizer que fiquei surpresa. Um casamento construído com base em valores materiais raramente sobrevive a uma séria crise financeira. Cerca de um mês depois, quando eu voltava de uma caminhada matinal no parque, o recepcionista do Golden Years me informou que havia uma visita me esperando. Uma mulher, disse ele, bastante persistente. Diz que é sua filha. Fiquei paralisada. Aquele era o momento que eu esperava e temia ao mesmo tempo. Uma parte de mim queria simplesmente ir embora da reunião, evitar outro confronto, mas a outra parte percebeu que, mais cedo ou mais tarde, essa conversa teria que acontecer. Certo, concordei. Diga a ela que estarei aí em 5 minutos. Quando cheguei ao meu apartamento, dei uma olhada no Oscar primeiro. O gato dormia em seu travesseiro favorito perto da janela, aquecendo seus velhos ossos ao sol da manhã. Então troquei de camisa, levemente molhada de suor da caminhada, e desci para a sala de estar comum, onde a recepcionista disse que Helena estava me esperando. Ela estava sentada em uma cadeira perto da lareira, batendo o pé nervosamente no chão. Ela havia mudado consideravelmente ao longo dos meses, perdendo peso. Olheiras e o cabelo, sempre impecavelmente penteado, mostravam os fios grisalhos que ela havia cuidadosamente pintado antes. Papai, ela se levantou ao me ver. Havia uma estranha mistura de alívio e irritação em sua voz. Finalmente te encontrei. Olá, Helena. Sentei-me na cadeira em frente a ela. Você está linda. Era uma mentira educada, mas eu não queria começar a conversa com um confronto. Não, ela acenou com a mão. Estou horrível, e nós duas sabemos disso. Os últimos meses têm sido difíceis. O Derek me contou que você perdeu o emprego, eu disse. Sinto muito. Desculpa. Ela sorriu amargamente. Você é a razão de tudo isso ter acontecido. Por causa da sua decisão maluca de dar a casa para alguns animais de rua em vez de deixá-la para sua família. Não vou discutir com você, Helena, respondi calmamente. Você sabe a minha posição. Eu sei a sua. Por que você veio? Ela engoliu em seco e se endireitou, como se estivesse reunindo forças. Preciso de ajuda, pai. Ajuda financeira. Estou desempregada há 2 meses. Minhas contas estão aumentando. A hipoteca do meu apartamento. E o Brandon? Interrompi. Ele não está trabalhando? Helena desviou o olhar.
Nós terminamos temporariamente. Ele acha que estou obcecada demais com o processo contra você. Disse que voltaria quando eu me recuperasse. Suspirei. Era ainda pior do que Derek tinha me contado. E você veio até mim por dinheiro depois de tudo o que aconteceu. Você é meu pai, disse ela, num tom suplicante. Não importa o que aconteça, e eu sei que você tem condições. Este apartamento deve valer 3 vezes o preço de Sun Valley. 5 vezes, na verdade, corrigi. Mas não se trata de custo, Helena. Trata-se do que você fez comigo. Você me chamou de fardo. Você planejou me expulsar da minha vida para tirar de mim a casa que sua mãe e eu construímos com tanto amor. Eu só queria cuidar de você, exclamou ela. Sim, talvez não da melhor maneira, mas eu tinha boas intenções. Boas intenções? Balancei a cabeça. Helena, ouvi sua conversa com o Brandon. Vi suas anotações no caderno. Você estava planejando vender a casa, jogar fora as minhas coisas e as da Eunice, me mandar para a pensão mais barata. Isso é falta de consideração. Isso é ganância. Ela abaixou a cabeça e, por um momento, pensei ter visto lágrimas em seus olhos, mas quando ela olhou para mim novamente, seu olhar era duro. Ok, admito que errei. Peço desculpas. É o suficiente? Você me ajuda? Olhei para minha filha atentamente, tentando enxergar algo da garotinha que o Eunice e eu tanto amávamos. Mas, à minha frente, estava sentada uma mulher adulta, endurecida pela vida e pela própria ambição, pronta para fingir remorso por dinheiro. Não, Helena, eu disse finalmente. Não vou te ajudar. Não porque eu não possa ou não queira te perdoar. É porque seu pedido de desculpas é falso. Você não está arrependida do que fez. Só está arrependida de seu plano não ter dado certo. Você só está se vingando de mim. Seu rosto se contorceu de raiva. Aproveitando meus problemas. Não, filha. Balancei a cabeça. Não estou gostando. Estou triste em ver no que você se tornou. Mas não vou tolerar seu comportamento. Você é adulta, Helena. Arrume um emprego. Faça as pazes com seu marido. Recomece sem o meu dinheiro. Você vai se arrepender disso, sibilou ela, levantando-se. Eu vou ganhar a apelação. Vou provar que você estava incapacitado quando assinou aquela escritura de doação idiota. E então você vai saber como é ficar sem tudo. Sinto muito que você se sinta assim, eu disse baixinho. Mas eu já perdi tudo o que era precioso para mim, sua mãe. Depois disso, perdas materiais não são tão ruins. Helena olhou para mim com ódio indisfarçável. Adeus, papai. Espero que você esteja feliz com sua vida aqui, com seus novos amigos e gatos de rua. Ela se virou abruptamente e caminhou rapidamente em direção à saída. Não me dei ao trabalho de impedi-la. Alguns relacionamentos não têm conserto, por mais doloroso que seja. Quando voltei para o meu apartamento, encontrei Oscar ainda dormindo perto da janela. O raio de sol havia se deslocado, mas o gato se moveu junto, não querendo perder o calor precioso. Sentei-me ao lado dele e o acariciei suavemente até que ele acordou e ronronou de prazer. Aqui estamos, meu velho. Só nós dois de novo, eu disse a ele. Exatamente como deveria ser. Naquela noite, sentei-me na minha cadeira favorita, folheando o álbum de fotos que milagrosamente escapara da limpeza de Helena. Oscar aninhou-se no meu colo, levantando de vez em quando a cabeça para observar o que tanto interessava ao seu mestre. Em uma das fotos, o Eunice segurava o gatinho preto que havíamos encontrado no parque, na chuva. Seu rosto brilhava com tanta ternura e cuidado que, mesmo depois de todos esses anos, meu coração se apertou de amor por ela. Viu, Oscar, mostrei a foto para o gato. Esta era sua bisavó, por assim dizer. Ela amava pessoas como você, deu lar e cuidados a dezenas de vira-latas peludos, e agora nosso lar continua seu trabalho. Oscar ronronou baixinho, como se entendesse. Fechei o álbum e olhei pela janela para o pôr do sol em tons de rosa e dourado. A vida era uma coisa estranha. Às vezes, tirava-me as coisas mais preciosas. Às vezes, dava-me reviravoltas inesperadas.
6 meses atrás, eu era um viúvo perdido, enviado para uma pensão barata pela minha própria filha. Hoje, estava sentado num apartamento aconchegante com um gato no colo e um neto que me visitava quase todos os dias. Talvez a justiça existisse. Não a justiça instantânea e dramática sobre a qual escrevem nos livros, mas uma justiça lenta, quase imperceptível, que atua por meio das pequenas decisões que tomamos todos os dias. Decisões que, em última análise, determinam quem somos e que tipo de vida vivemos. Acariciei Oscar, que já começava a cochilar. Sabe, meu velho, disse baixinho, acho que a Eunice ficaria feliz. A casa que construímos com tanto amor agora está servindo a uma boa causa, e você e eu estamos nos adaptando muito bem, não é? O gato piscou sonolento, como se concordasse, e fechou os olhos novamente. Do lado de fora da janela, os últimos raios de sol desapareciam no horizonte, dando lugar ao crepúsculo da tarde. Mais um dia chegava ao fim, mas ainda havia muitos outros dias pela frente, cheios de paz e alegria tranquila. E essa era exatamente a vida que eu queria viver nos meus últimos anos.